Fizemos um sobrevoo em parte da área atingida, não conseguimos avançar. Tentei pousar também, mas a recomendação dos pilotos era de que, tendo em vista a inconsistência do solo, poderíamos ter um incidente. Então, resolvemos não pousar. Desde o início do problema, das chuvas, como de praxe, as Forças Armadas foram as primeiras a se mobilizar, independente de qualquer solicitação, e também, imediatamente depois, os respectivos ministérios envolvidos, que é o MDR, Cidadania, Justiça também, Saúde aqui presente. Obviamente, vinculado a esses ministérios, a nossa PRF, Polícia Federal, entre os outros órgãos. Tivemos problemas semelhantes em Petrópolis, sul da Bahia, mais ao norte de Minas. Estive ano passado no Acre também. Infelizmente, essas catástrofes acontecem. Um país continental tem seus problemas. Cada ministro vai expor um pouco aqui do que ele vem fazendo, até por experiência de fatos ocorridos em outros locais, o que estamos fazendo, o que podemos propor à população. Também temos o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que vai falar também o que de providência ele já tomou. Temos aqui também o prefeito Jaboatão, que sobrevoou conosco, ele conhece a região, vai falar também o que o governo federal tem feito, não só para o seu município, para os demais municípios, independente da coloração partidária, que seja isso. Nós todos estamos, obviamente, tristes, manifestamos nosso voto de pesar aos familiares. O nosso objetivo maior é confortar os familiares e, com meios materiais também, atender a população. Vamos falar também a questão do BPC, aqueles que, porventura, quiserem um empréstimo do BPC sem juros, poderão fazê-lo. Apoio a municípios, ao próprio governo do Estado. Ou seja, o governo federal não é que sai na frente, está sempre alerta para atender a população em qualquer situação, independente de pedido de autoridades locais. Então, começo aqui passando a palavra, primeiramente, ao ministro do Desenvolvimento Regional. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Reforçar a fala do presidente no sentido de que a gente lamenta muito o que aconteceu aqui. Para uma chuva, o número de mortos registrado, o número de vítimas registrado é muito elevado. E eu vou tentar deixar claro aqui as providências de parte do Ministério do Desenvolvimento Regional. Acho que a primeira coisa a ser falada é que ainda tem previsão de chuvas para os próximos dias. Então, as medidas de autoproteção têm que ser mantidas. Quer dizer, as pessoas têm que receber e respeitar os alertas da Defesa Civil local, tanto municipal quanto estadual, que usam das informações do Senad, que vem de Brasília. E também divulgar a informação de que qualquer cidadão pode mandar um SMS para 40199, colocando seu CEP, e ele recebe de forma regionalizada orientações sobre autoproteção naquele local, até sobre a necessidade de eventual evacuação das casas. Então, dito isso, o que a gente pode fazer com o que já aconteceu? O presidente, logo que as chuvas começaram, assinou 2 medidas provisórias, uma delas já foi aprovada no Congresso Nacional, abrindo R$1 bilhão de crédito extraordinário em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional para ações de resposta e de reconstrução. O que é resposta? Resposta é o que a gente faz no primeiro momento. É assistência humanitária, são colchões, kits de higiene, cestas básicas, água, combustível para a equipe de resgate, alimentação para a equipe de resgate. Faz parte de ações de resposta. Além disso, o restabelecimento dos serviços essenciais. Então, limpeza urbana, desobstrução de vias públicas que eventualmente estejam obstruídas, religação de energia onde tenha ficado sem, reparos para sistemas de abastecimento de água que eventualmente foram interrompidos, também fazem parte dos R$500 milhões que a gente tem para ações de resposta. No momento posterior, a gente parte para a reconstrução. Reconstrução de quê? De infraestruturas públicas destruídas e casas também parcialmente ou totalmente destruídas pelo desastre. Então, a gente também tem R$500 milhões para ações de reconstrução.
O que precisa para ter acesso a esses recursos? Primeiro de tudo, a decretação de emergência ou calamidade pública pelos entes locais. Em segundo, essas decretações são inseridas no sistema do Ministério do Desenvolvimento Regional e a gente publica portarias de reconhecimento federal. Hoje serão publicados em Diário Oficial Extra da União o reconhecimento federal de todos os decretos que a gente já tem publicados e inseridos no sistema. Então, vocês podem acompanhar a publicação da imprensa nacional, que hoje o reconhecimento federal vai ser feito. Além disso, voltando só um passo atrás, no primeiro momento, ainda no sábado, quando as chuvas se intensificaram, eu liguei aqui para o prefeito de Recife e coloquei toda a equipe do Ministério do Desenvolvimento Regional à disposição. Eu liguei para o governador do estado de Pernambuco, conversei com ele, falei que nós não faremos nenhum tipo de política com desastre e que nós estamos imediatamente à disposição. Ontem a gente veio para cá, eu trouxe uma equipe do grupo de apoio, grupo de apoio e atenção a desastre, chefiado pela secretária substituta. Hoje o secretário titular, o coronel Alexandre de Lucas, está aqui comigo, ele vai ficar aqui. Já tem uma sala de coordenação federal instalada junto ao governo do estado e o coronel Lucas assume a operação a partir de agora. Então era isso, eu fico à disposição. Bom dia a todos. Ronaldo Bento, ministro da Cidadania. Então, como colocou o colega também aqui, o ministro Daniel do MDR, já no sábado, por determinação do presidente Bolsonaro, reunimos as equipes do Sistema de Proteção e Defesa Civil Federal, trouxemos as equipes técnicas no dia de ontem, no domingo, a equipe do Ministério da Cidadania, que corresponde à parte de assistência social, está aqui desde ontem, fica a equipe do governo federal aqui em apoio aos municípios, principalmente no que diz respeito aos alojamentos provisórios, esses alojamentos que atendem a todos que estão desabrigados e desalojados nesse momento. Lamentamos também profundamente as perdas, as vítimas aqui, junto com os demais colegas, e de lá para cá, todo o apoio do governo federal, todos os meios da assistência social do governo federal foram colocados à disposição dos municípios atingidos por esse desastre. Hoje, o município de Jaboatão já recebe um recurso federal, esse recurso ele vai ser destinado para essa primeira manutenção, o custeio e atendimento a essas vítimas, como também para a manutenção desses alojamentos provisórios. No dia de hoje também, por determinação do presidente Bolsonaro, vamos colocar à disposição daqueles que desejarem, os beneficiários do BPC, do benefício de prestação continuada, são os idosos e as pessoas com deficiência, que façam a antecipação, bem como peguem mais uma parcela desse benefício que corresponde ao salário mínimo, e isso vai ser diluído ao longo de 36 meses, sem nenhum tipo de encargo, sem nenhum tipo de juros para essas pessoas. Então, quero aqui também ratificar que a população, nesse momento, deve manter os cuidados, ouvir o pessoal da assistência social, os gestores municipais, o pessoal da assistência social, com relação às áreas de risco, e com isso a gente possa enfrentar esse momento aí de dificuldade. Justiça. Bom dia a todos. Anderson Torres, ministro da Justiça. Presidente, através da Polícia Rodoviária Federal, desde as primeiras horas das chuvas aqui, na madrugada ainda de sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal começou a agir, tentando desobstruir as vias, dar viabilidade ao trânsito, não só nas BRs, mas, enfim, em todo o Estado. Tem ajudado aí no resgate das vítimas, na localização das pessoas. A Polícia Rodoviária Federal, no dia do sábado e até hoje, tem mais de 100 homens trabalhando à disposição da população. Começamos também ontem uma campanha em todo o país de arrecadação de donativos pela Polícia Rodoviária Federal, que podem ser entregues em todos os postos do Brasil. Nós vamos viabilizar chegar isso aqui e continuamos à disposição com a Polícia Rodoviária Federal para atender a população de Pernambuco. Lembrando só que também foi colocada à disposição do Estado a Força Nacional, com bombeiros, com outros agentes da Defesa Civil do país. O que a gente puder fazer para trazer para cá está à disposição do Estado, bastando apenas a comunicação e o pedido do senhor governador. Muito obrigado. O senhor comandante militar do Nordeste, por favor. Bom dia a todos. General Richard, comandante militar do Nordeste. Então, logo tivemos ciência da situação de emergência ocasionada no sábado, já colocamos a nossa tropa de prontidão
e iniciamos, então, os contatos com o Sistema Nacional de Defesa Civil. Os pedidos tramitaram via Ministério da Defesa, né, e Ministério do Desenvolvimento Regional, e aí, já no sábado à tarde, nós começamos a colocar a nossa tropa em apoio à Defesa Civil, tanto na remoção de escombros, né, na tentativa de encontrarmos ainda pessoas com vida, e também transportando pessoas para unidades de pronto atendimento, para as UPAs, e também removendo pacientes que estavam em condição precária. Hoje nós temos cerca de 500 militares agindo aqui na área da região metropolitana. Também fizemos reconhecimentos especializados de engenharia para tentarmos restabelecer as melhores condições de tráfego, onde isso está sendo solicitado para nós. Então, estamos totalmente dedicados a essa tarefa, e o Comando Militar do Nordeste está mobilizado para apoiar as vítimas dessa inundação e de toda essa tragédia que estamos enfrentando. Presidente da Caixa. Estamos orando por todas as vítimas, tanto aqui em Pernambuco quanto em Alagoas. Primeiro ponto, como conversado com o presidente, hoje a Caixa está atuando em 107 municípios, ou seja, todos os municípios que nós tenhamos a comunicação do Estado e do MDR, nós faremos imediatamente liberação do FGTS em até 5 dias, pausas de até 3 meses em todas as linhas de crédito para pessoa física, micro e pequenas empresas, e, além disso, os créditos atuais, as pessoas podem postergar por 3 meses. O que é muito importante nesse momento? A Caixa fará todos os pagamentos, inclusive pelo celular, ou seja, qualquer transferência de renda, qualquer programa como o BPC, nós temos hoje 112 milhões de contas gratuitas, que o Caixa tem, desenvolvido na época do auxílio emergencial. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos várias agências alagadas. Então, mesmo que a agência esteja alagada, nós faremos o pagamento, nós faremos as pausas, nós daremos novos créditos com até 6 meses de carência. Isso reforça não só o que estamos faremos em Pernambuco, em Alagoas, mas como já estamos fazendo em 107 municípios. Para finalizar, a gente conversou isso logo que começou com o presidente, o próprio Gilson, e temos 6 vice-presidentes da Caixa, 12 diretores, 100% focados. O que for necessário, a Caixa Econômica Federal, o Banco de Todos os Brasileiros, fará. Obrigado. Só lembrar, essa expertise aqui, falada pelo presidente da Caixa, veio por ocasião do auxílio emergencial, quando alguns queriam que nós entregássemos o dinheiro diretamente para governadores ou prefeitos. Resolvemos entregar diretamente para as pessoas que careciam, que necessitavam desse recurso. E assim foi o espírito do auxílio emergencial, que salvou a nossa economia, salvou muitas pessoas de problemas gravíssimos, porque a política do fica em casa, a economia a gente vê depois, nós estamos vendo as consequências da economia agora, com inflação, preço bastante alto e também agravado por uma questão de uma guerra longe do Brasil. Ou seja, o governo federal, dessa forma, inovou, e daqui para frente, tudo que nós pudermos fazer e entregar diretamente para os interessados, sem passar por governadores e prefeitos, nós o faremos, porque entendemos que dessa forma, além de poupar trabalho para governadores e prefeitos, nós estaremos atendendo de fato interessado na ponta da linha. Temos um pernambucano aqui, o ministro do Turismo vai falar 1 minuto também. Opa, muito bom dia a todos. Sou Carlos Brito, ministro do Turismo, pernambucano. Não poderia deixar de estar aqui hoje junto com vocês. Só quero reiterar o trabalho do nosso governo, o governo do presidente Bolsonaro. Fui determinado pelo presidente para estar aqui em Pernambuco. Na última quinta-feira, sexta pela manhã, já estava acompanhando toda a situação de perto e em contato com o Gilson Machado durante toda a semana, acompanhamos tudo que estava acontecendo, combinamos aqui para que todos os ministros viessem por determinação do nosso presidente no último domingo, ontem, e o presidente decidiu acompanhar de perto hoje, para dar todo o apoio a todos vocês aqui do estado de Pernambuco. Ontem sobrevoamos com o apoio da PRF do litoral norte ao litoral sul, tivemos em contato com Macaparana, o prefeito Paquinha, o prefeito Jaboatão, que se encontra
encontra aqui presente, os municípios de Igaraçu, Itamaracá, Breu e Lima, Olinda, Paulista, enfim, o nosso governo não para, estamos aqui para atuar junto com o governo do Estado, que é um momento de união, não é um momento agora de pensar mais na frente, política a gente vê depois, o que a gente tem que resolver é justamente a situação que cada cidadão está vivendo hoje no Estado de Pernambuco. Muito obrigado a todos. Saúde. Presidente, em situações como essa, o governo tem um procedimento padrão, que já adotou em outras tragédias, como no sul da Bahia, no extremo sul, no norte de Minas, e aqui em Pernambuco e Alagoas não é diferente. Com as chuvas advêm problemas de saúde, problemas respiratórios, síndromes diarreicas, que podem levar à desidratação, os traumas, e o governo, além dos recursos ordinários, já tem técnicos aqui para se juntar às autoridades sanitárias locais para fortalecer o atendimento na atenção primária, nas unidades de pronto atendimento e as ações de vigilância em saúde. Então, do ponto de vista prático, nas próximas 48 horas, entregaremos cerca de 5 kits Vigi-Desastres, com insumos estratégicos. Nós também vamos fortalecer com recursos adicionais que podem chegar, de acordo com o número de municípios onde a calamidade pública for reconhecida, a 3,4 milhões de reais, que fortalecerão as ações de vigilância. Enfim, seguindo as determinações do presidente da República, podemos assegurar que ninguém ficará para trás e estaremos vigilantes 24 horas do dia para não faltar nada para a população de Pernambuco e do estado de Alagoas. Prefeito de Promoção. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Essas chuvas começaram na terça-feira passada e desde esse dia, na terça-feira, vinha mantendo contato com o ministro Carlos Brito, conforme determinação do presidente, e as chuvas se intensificaram no último sábado. Desde então, decretamos o estado de emergência. Tivemos contato novamente com o ministro Carlos Brito. Ontem, a equipe do presidente, os ministérios estiveram aqui em Pernambuco, sobrevoamos Jaboatão dos Guararapes, e as equipes técnicas já ficaram aqui, presidente. Desde ontem, as equipes técnicas já estão reunidas com as nossas equipes e encaminhamos para o governo federal, como o ministro da Cidadania já citou, liberamos já o recurso. Hoje já estamos com as equipes em campo, dando assistência à nossa população no que diz a abrigamento. O dinheiro já está disponível em conta. Temos também o apoio das Forças Armadas. Ontem, só para registrar, presidente, a Marinha, com a nossa equipe, retiraram 700 pessoas de uma área de alagamento lá em Muribeca. Então, só tenho a agradecer ao governo federal, estamos à disposição, contamos sempre com o governo federal e vamos enfrentar essa crise juntos, presidente. Pode contar conosco e vamos juntos vencer esse desastre. Penúltimo, eu, pastor Eurico, deputado federal. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer ao nosso querido presidente como parlamentar desse Estado. Aqui há vários parlamentares que nos honram com a sua presença. Dizer, presidente, que o senhor está dando uma prova de que o senhor trabalha em prol do povo, independentemente de qualquer outras coisas. Agradecemos ao senhor, a toda a equipe que está com o senhor aqui, aos ministros que desde ontem têm se empenhado, e Pernambuco não poderá dizer que ficou para trás. O lema do presidente está de pé. Nenhum brasileiro fica para trás. Parabéns ao senhor, toda a sua equipe, às Forças Armadas, que possamos juntos lutarmos em favor do povo, independentemente de questões eleitoreiras. Ministro da Defesa. Muito bom dia, General Paulo Sérgio, ministro da Defesa. Desde sexta-feira, já com a mobilização de tropas das Forças Armadas, culminando com sábado praticamente, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, por determinação do nosso presidente Bolsonaro, esteve e está totalmente mobilizado para o apoio à população pernambucana que sofre com essas chuvas, com essa catástrofe. Já somos cerca de 500 militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, trabalhando em diversas áreas já citadas aqui pelo nosso comandante militar do Nordeste, General Richard, que é quem tem coordenado essas ações. Então, como cearense, como nordestino também, a gente lamenta muito a perda de vidas, muito sentida, mas é uma hora de união de todos para que a gente possa ajudar as pessoas que estão necessitando nesse momento. Então, pernambucanos, nordestinos, saibam que as Forças Armadas estarão sempre ao lado do povo brasileiro, principalmente nesses momentos difíceis pelos quais passamos aqui nesse momento.
Eu acho que a maioria aqui já citou ações que estão sendo realizadas aqui nesse momento, e como ministro fico orgulhoso em ver nossas Forças Armadas liderando, estando à frente nesse tipo de operação. Muito obrigado, presidente. Daremos início às perguntas, lembrando que será permitida apenas uma pergunta por profissional. Pedimos, por gentileza, que os jornalistas se atenham ao tema. Convidamos, então, o senhor Fernando Castro, do Brasil Sem Medo. Bom dia, senhor presidente, senhores ministros, sejam bem-vindos a Pernambuco. Pergunta vai ao senhor presidente Jair Bolsonaro. Alguma combinação, alguma articulação junto ao ministro Paulo Guedes para prestar um socorro financeiro, especialmente às famílias que perderam pais, chefes de famílias? Alguma combinação, alguma determinação nesse sentido, senhor presidente? Ele acabou de chegar da Europa, mas quem faz esse contato, no caso, é o MDR. Ele que se dirige ao Ministério da Economia, solicitando recursos, e ele é que designa, então, esses recursos para estados e municípios. Cadê o ministro? Quer falar, Daniel? Bom, como eu disse, a gente tem o recurso para auxiliar, inclusive na reconstrução de casas que tenham sido destruídas. Quanto a linhas de crédito, eu pedi para a equipe começar um estudo, um início de estudo, para propor ao ministro Paulo Guedes que leve ao Conselho Monetário Nacional uma proposta de criação de linha emergencial com recursos do Fundo Constitucional do Nordeste para atender a pequenos agricultores, empresários que tenham tido problema em razão desse desastre. Tem muita gente, muitos pequenos produtores que perderam toda a produção nesse momento. Convidamos agora Camila, da TV Globo. Eu queria o detalhamento da ajuda que está sendo liberada, se vai especificamente para as pessoas diretamente atingidas nas áreas e como vai ser feito isso, já que muitas delas, nesse momento, estão sem documentos, inclusive com dificuldade para as providências imediatas, e saber também se a ajuda ela chega para outras pessoas das cidades atingidas, já que pessoas que não moram exatamente onde houve os desastres também foram, de alguma forma, prejudicadas. Tá, repetindo, o repasse dos recursos é para os entes públicos, né? Então a gente repassa ou para o governo do estado ou para os municípios conforme solicitação, com base nos decretos de emergência e reconhecimentos federais que vão ser publicados hoje. São recursos para fazer essa primeira ação de resposta, que contempla assistência humanitária, o restabelecimento de serviços essenciais e depois para a reconstrução das infraestruturas destruídas pelos desastres. São créditos extraordinários, então eles se atêm às pessoas efetivamente atingidas pelo desastre. Elizabeth, Diário de Pernambuco. Bom dia a todos. Na fala de muitos de vocês, né, se fala da importância do alinhamento entre o governo federal e o governo estadual. Ontem a gente viu que o governador Paulo Câmara falou que não foi convidado, não sabia da vinda da comitiva aqui para Pernambuco e, frente a isso, eu queria saber como é que está o diálogo, né, do governo federal com o governo do estado para tentar sanar os problemas com as fortes chuvas nos últimos dias. Em todos os momentos que os governadores nos procuraram, ou o prefeito, nós atendemos. Eu acho que faltou a iniciativa da parte dele também. Aqui ninguém está proibido de comparecer nesse local, nesse momento. Foi amplamente divulgado pela mídia de vocês, parabéns da nossa presença aqui. E isso tudo aconteceu no sábado e domingo. Se o governador estava fazendo outra coisa, eu não sei, né? E talvez ele ache melhor não estar presente aqui. Então, a gente não vai politizar essa questão. Vocês bem sabem, nós, por exemplo, durante a pandemia, não deixamos de mandar vultosos recursos para estados e municípios. O estado foi um dos contemplados. Não existe nenhum município que tenha atrasado a folha de pagamento ou o 13º ao longo desses anos todos. Então, o momento não é de fazer política. Ele tem o candidato dele, o respeito, quem vai decidir é a população. Agora, no momento de crise, você vai atrás para ajudar. Não fica esperando ser chamado dentro de casa, a sair do conforto. Tá? Então, igual as Forças Armadas aqui. Antes de eu falar com o ministro da Defesa e ele de falar com o comandante aqui militar do Nordeste, o comandante do Nordeste já tinha tomado a providência, já começou a convocar seu pessoal,
a fazer seu aprestamento e partir para ajudar a população, não esperar vir um chamado de cima. Então, o governador, no momento de crise, tem que esquecer essa questão política, arregaçar as mangas e vir trabalhar de fato para o seu povo. E não fazer política em cima da desgraça de alguns, como infelizmente aconteceu, que perderam parentes. E esses não querem saber de quem vai votar esse ano, seja qual cargo for. É vir atrás, arregaçar as mangas e dizer que está realmente empenhado em defender e minorar o sacrifício e as dores do seu povo. Diego Barros, CNN. Bom dia a todos. Presidente, foi citado agora há pouco a questão de liberação de verba para outros estados também que vêm sofrendo, já sofreram por causa da chuva, como o estado do Rio de Janeiro, além de Pernambuco, bem recente essa situação mais caótica que a gente tem vivenciado ao longo dos dias. Essa liberação ela vem quando? Porque existe, o senhor já fez a questão do governo estadual, que tem que fazer a sua parte, o governo federal também tem ciência do que ocorre no país, na Bahia, como houve também aquela tragédia no litoral sul. Então, qual é o planejamento, quando a portaria vai ser divulgada de fato, para que essa verba possa chegar aos governantes, para que a população que é a mais prejudicada possa ter aí a solução para amenizar o problema? Essa iniciativa começa com o respectivo prefeito, decretando calamidade total ou parcial em seu município. Isso segue para o MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele reconhece e publica. Publicou em 48 horas, é isso mesmo, Pedro? E no mesmo dia ele libera esse recurso. O prefeito Jabotão pediu ontem, hoje já está na casa. Então o prefeito Jabotão teve a iniciativa, pediu ontem e já está na conta dos seus munícipes. Deixa eu só reforçar. Só para reforçar matematicamente, até porque eu estive com o presidente em Angra, a gente esteve junto em Petrópolis, a gente esteve junto no Acre, 107, repetir, até porque acho que reforça, 107 municípios hoje têm todos esses pontos, liberação do FGTS, pausa de crédito na Caixa Econômica Federal, carência de 6 meses. A Caixa Econômica Federal, neste governo, não olha partido político. 107 municípios. Uma sugestão é realizar a análise desses 107 municípios. Todos os municípios têm exatamente o mesmo tratamento. E até reforçando o que o presidente falou, pelo celular, pelo Caixa Tem, o maior programa de transferência de renda já feito no Brasil. Ou seja, só para finalizar, não há nenhuma questão política. A Prefeitura decretou o estado de calamidade, de emergência, o MDR falou para a Caixa Econômica Federal, imediatamente, liberação do FGTS, pausa de crédito, postergação, tudo isso é feito para 100% dos municípios, para 100% das pessoas que pedirem. Inclusive, para finalizar, 107 municípios já têm, por isso que eu conversei com o presidente, não há nenhuma diferença aqui. O que precisa é chegar à Caixa Econômica Federal, por exemplo, a comunicação. O que nós queremos, a nossa missão é ajudar. Assim como eu dei a palavra aqui ao prefeito Jabotão, dei para um deputado federal, caso o governador estivesse presente, ele poderia, com muito mais propriedade, expor a situação e fazer alguma solicitação para nós. Resolveu ficar em casa. Tá? A pandemia já acabou. Resolveu ficar em casa. Então, a gente lamenta a situação, mas mesmo assim, se o governador ligar para mim, eu atendo, como sempre atendi, a todos os governadores que ligaram para a minha pessoa em Brasília. Radley Santos, Rádio Clube. Bom dia a todos. Raudney Santos, Rádio Clube. Presidente e presidente da Caixa, essa tragédia sucede uma recente no Recife, de um incêndio que queimou dezenas de palafitas, deixando pessoas desabrigadas aqui bem no centro do Recife também. E alguns conjuntos habitacionais permanecem precisando de pouca coisa para finalização, pelo que quando a gente passa próximo percebe que eles estão bem adiantados. Mas essa dificuldade da finalização, quando perguntamos aqui aos poderes públicos locais, a resposta é sempre que há um impasse entre a finalização por conta de valores da Caixa, alguma coisa a ser repassada do governo federal.
É possível que isso seja adiantado, já que há necessidade não só pelas famílias que sofreram na perda das suas residências nas palafitas, como agora também tantas outras que foram destruídas nessa tragédia? Um ponto importante. Quando nós entramos, 80 mil apartamentos, casas, estavam parados. Neste governo, não houve o que acontecia antes, que se começava as obras e não se terminava, inclusive na habitação popular. Eu visitei pelo Brasil inteiro, tinham obras que estavam na 6ª construtora, acredite ou não, 6ª construtora. Inclusive aqui, nós resolvemos um problema da década de 1980 e assumimos um problema que não era da Caixa de mais de 300 milhões de reais. Então, eu vou entender esse ponto. Eu falei com a Defesa Civil, questão de incêndio não se enquadra nesse ponto, mas depois até você me passa o nome, porque no governo do presidente Bolsonaro, nós resolvemos problemas que os outros deixaram. Porque, vou reforçar, neste governo, nenhuma obra que foi começada, no caso do Casa Verde e Amarela, teve problema. Tá? E o último ponto é, hoje a Caixa Econômica Federal tem 99,9% da habitação popular do Casa Verde e Amarela. Quando a gente assumiu, eram uns 80%. Então, depois você me fala, por favor, porque de novo a gente ouve, e eu já vou ver esse problema, porque se for qualquer coisa da Caixa Econômica Federal, nós vamos acelerar o máximo possível. Mas, de novo, essa obra deve ter começado há uns 10 anos, porque era mais ou menos 10 anos. Então, era bom perguntar de 10 anos atrás e por que deve estar na 4ª, 5ª, 6ª, 7ª construtora. Esta era a realidade quando nós entramos no banco, que não tem nada a ver mais hoje. Eu só queria reiterar aqui, em relação à entrega das casas, só em Jaboatão, nesse ano aqui, em Jaboatão, no governo Bolsonaro, foram entregues 2.224 casas. Em Recife, acompanhei essa situação, o caso realmente não foi esse, e o governo federal, como o nosso presidente disse, está aberto para receber o governo estadual e a Prefeitura do Recife para que a gente possa ajudar. Mas quem não é procurado jamais vai entender o que é que está acontecendo. Muito obrigado. Tão importante quanto uma casa é o título de propriedade. O meu governo já entregou, em 3 anos e pouco, mais títulos de propriedade que Temer, Dilma, Lula e FHC juntos. Entregamos mais de 340 mil títulos provisórios ou definitivos para o homem do campo. Nós pacificamos a questão do MST. Não se ouve mais falar em invasões, a não ser pontuais por aí, que são rapidamente resolvidos. Então, a questão da habitação para o homem da cidade. E a titulação do homem do campo também é uma realidade. Então, é um governo que faz, em grande parte, não tem o apoio de grande parte da grande mídia, mas nós fazemos a nossa parte. Você pode ver, até a questão do auxílio emergencial. Quando, de forma não planejada ou pensada, se mandou, se determinou que todos ficassem em casa, nós levantamos de imediato, com a equipe econômica, 38 milhões de invisíveis ou informais. Essas pessoas dentro de casa, em 2, 3 dias, com toda certeza, com fome, iria para a rua. E nós não sabemos o que poderia acontecer com o nosso país. Em 20 dias aproximadamente, levantamos o cadastro e passamos a pagar o auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas. É uma coisa fantástica. Só um governo que escolhe pelo critério técnico, não apenas seus ministros, mas também seus presidentes estatais e bancos oficiais, pode fazer isso. Nunca tiveram aqui um governo com esse nível de pessoas ao seu lado, onde todos se conhecem, conversam e se ajudam mutuamente. É a maneira que nós temos de atender a nossa população. Nós aqui não estamos discutindo, nosso governo, supérfluos, como discutia no passado, ou coisas contrárias ao interesse da família brasileira. Então, o governo que faz, que trabalha e mostra. Estamos há 3 anos e meio sem corrupção. Se aparecer alguma coisa, a gente ajuda na apuração dos fatos e entregar, obviamente, ao MP e à Justiça para que tome as respectivas providências. Então, nós fazemos e somos, na verdade, pessoal da PRF, o primeiro governo que tem teto de gasto.
Eu não posso dar um aumento para a PRF, para a APF, para a Receita, para quem quer que seja, sem existir uma dotação orçamentária para tal. Sabemos as dificuldades que o povo vem atravessando, com inflação alta, sim, especial nos alimentos e na energia, como, por exemplo, combustíveis. Mas é um fato que atinge ao mundo todo. No Brasil, está um pouco abaixo o preço desses commodities, dessa energia. Mas digo mais, poderia ser diminuído o preço, por exemplo, do diesel. Eu zerei há 3 meses o imposto federal do diesel. Eu zerei o imposto do gás de cozinha desde o início do ano passado. Fiz a minha parte. Agora, é injusto o que acontece na questão dos combustíveis, o valor altíssimo de ICMS cobrado por governadores, que mesmo depois da gente aprovar medidas para diminuir o valor do combustível em Brasília, governadores ameaçam entrar na justiça, alguns já entraram, para restabelecer a sua receita. Nós temos que ver que a receita da população, aí incluído o pessoal seletista, o informal ou o servidor público, está bastante abalada. O mundo todo está sofrendo com isso. E nós estamos cada vez mais, de forma legal, sem interferir, buscando diminuir o preço dos combustíveis. Como é um absurdo se cobrar mais de 40% de ICMS na conta de energia elétrica. Como é um absurdo, no meu estado, Rio de Janeiro, por litro de gasolina, se pagar R$ 2,30 de ICMS. E deixo claro, com o ICMS da gasolina, por exemplo, cobrado pelo governo federal, é exatamente o mesmo. Desde janeiro, quando eu assumi, não aumentei nenhum imposto e nem criei nenhum imposto. O momento é de nós ajudarmos a população, não é fazer caixa, como a própria mídia vem divulgando. A caixa abarrotada de muitos governadores que não se sensibilizam para com o problema da população. E deixo claro, é um crime se cobrar R$ 1 de ICMS por litro de óleo diesel. Como eu apelei o mês passado, a Petrobras pode quebrar o Brasil com isso. E os governadores, que há 4 meses, quando decidiu um projeto que não era meu, mas nós apoiamos, em diminuir o ICMS do diesel, que estava em torno de 70 centavos, diminuía para 40, mas na verdade passou para R$ 1, um comum acordo do CONFAS, que sempre lutou pelo interesse dos respectivos governadores e não pensando na economia popular e na população brasileira. Então, nós fazemos a política não diferente da boca para fora, fazemos na prática essa política que, deixo bem claro, se fosse um outro no meu lugar, com toda certeza, teria decretado lockdown nacional, proporcionando uma desgraça em nosso país, porque o povo não aguentaria ficar dentro de casa e essas consequências iam recair em cima do seletista, que nós conseguimos, com 2 programas, o Pronamp e o BEM, mantê-los empregados. Congelamos, sim, por 1 ano e meio, o salário do servidor, que a proposta do senhor Rodrigo Maia, que estava na iminência de ser apresentado e aprovado, é cortar em 25% os proventos ou a remuneração de todos os servidores dos 3 níveis. Nós optamos na outra linha, congelamos por 1 ano e meio. Esperamos a oportunidade para não só reestruturar carreiras, bem como conceder reajuste. E deixo claro, governadores têm conseguido reajuste para os seus servidores? Concedido, sim. Parabéns, porque tem dinheiro dado pelo governo federal. Agora, quem está numa situação bastante complicada sou eu. O ano passado, nós tivemos um extra de arrecadação, 300 bilhões de reais, mas não posso usar R$ 1 sequer para qualquer outra despesa, porque tenho a tal da lei do teto. E nós queremos, não, nós somos escravos da lei. Não vamos buscar alternativas, subterfúgios, incorrer em crime de responsabilidade para atender quem quer que seja. Reconhecemos o trabalho de todos os servidores, aqui a PRF, a PF, e tantos outros, mas, no momento, está bastante complicada a situação. Eu digo a vocês, publicamente, PRF, o grande problema não é o nosso lado, é colegas, outros servidores que não admitem reestruturar vocês sem que dê aumento até abusivo para o outro lado. Então, estamos fazendo a nossa parte. O Brasil está vivendo numa harmonia, apesar dos sérios problemas que nós temos, como esse localizado, que a gente pede a Deus que rapidamente volte à normalidade, para que o Brasil também volte ao que ele era antes da pandemia. Está voltando, mas que volte o mais rápido possível para o bem de todos nós. Para finalizarmos, Vitor, da Globo News. Olá, bom dia a todos.
Presidente, aproveitando que o senhor acabou mudando um pouquinho de assunto, o Conselho Federal da OAB está pedindo a prisão cautelar dos PRFs envolvidos na morte do Genivaldo lá em Sergipe. O senhor é a favor? Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Em relação aos fatos ocorridos em Sergipe, os processos, tanto o processo administrativo no âmbito da PRF quanto o inquérito policial no âmbito da Polícia Federal foram instalados, os procedimentos estão acontecendo, a apuração será a mais breve possível e, enquanto não houver a finalização desses procedimentos, não há o que se dizer, não há o que se falar. O que tinha que ser feito pelo Estado já foi feito e agora é aguardar a finalização. Agradecemos Eu lamento o ocorrido há 2 semanas aproximadamente, com 2 policiais militares federais, que ao tentar tirar um elemento da pista, ele conseguiu sacar a arma de um deles e executou 2. A Globo News chamou esse bandido de suspeito. E o outro policial, de outra esfera, ao abater esse marginal, vocês realmente foram uma linha completamente diferente. Então, tratamento isonômico, vai ser seguido a lei. Te lamento o ocorrido nos 2 fatos, nos 2 episódios, lamenta muito o ocorrido, e vamos, de acordo com o órgão competente. No caso, se cita um órgão, né? Mas o Ministério Público, a Polícia Federal, que já teria afastado os 5 servidores da PRF, não podemos generalizar tudo o que acontece em nosso Brasil. A PRF faz um trabalho excepcional para todos nós, nos momentos difíceis, numa situação de uma pista, geralmente não, são os primeiros a chegar e proporcionar o conforto. Vamos respeitar a dor de todo mundo, a dor desse momento que o povo de Pernambuco, de Recife, sofre, e volta tudo à normalidade rapidamente. A Justiça vai decidir esse caso e, com toda certeza, será feita justiça, né? Todos nós queremos isso aí, sem exageros e sem pressão por parte da mídia, que sempre tem o lado da bandidagem, como lamentavelmente grande parte de vocês se comportam, sempre toma as dores de outro lado. Lamentamos o ocorrido e vamos com seriedade fazer o devido processo legal para não cometermos injustiça e fazermos, de fato, justiça. Agradecemos a participação de todos. Está encerrada a coletiva. Tá aí, essa foi, portanto, a coletiva de imprensa do presidente Jair Bolsonaro e ministros sobre as áreas afetadas pelas chuvas em Recife. Essas e outras informações sobre as ações do governo federal em apoio à população e aos municípios afetados pelos temporais, você acompanha ao longo da nossa programação e também pelas redes sociais da TV Brasil. Até a próxima.